Vamos lá ver se de uma vez por todas nos enquadramos com esta questão do racismo, da xenofobia, da liberdade de expressão e daquilo que esta semana aconteceu na Assembleia da República, quando, após um exemplo do Presidente André Ventura relativo à questão da rapidez na construção, levantou-se uma celeuma que não lembra a ninguém. Para contextualizarmos, e aqueles que não seguiram, apesar da notícia ter sido subejamente divulgada na comunicação social, durante o debate com o ministro Miguel Pinteluz, ministro das Infraestruturas, André Ventura perguntou e questionou porque é que tínhamos 15 anos para a construção do novo aeroporto, quando noutros exemplos pela Europa fora, e deu depois o exemplo da Turquia e do aeroporto de Istambul. O aeroporto foi construído em 5 anos e referiu o facto do povo turco não ser conhecido por ser propriamente o mais rápido ou o mais trabalhador, já não me recordo exatamente qual foi a expressão. Uma gritaria, porque era discurso de ódio, porque era etc, etc. Bom, a primeira questão em relação a isto, brincando um bocadinho com a situação, eu acho que vamos ter que acabar com as anedotas de dizer que os alentejanos são lentos. Todos sabemos que os alentejanos trabalham muito e trabalham de sol a sol, mas a realidade é que todos conhecemos as anedotas dos alentejanos e se calhar agora para a esquerda devíamos acabar com isso também, porque devíamos acabar se calhar também com as anedotas do português, do francês e do espanhol e do alemão que se encontraram e que fizeram isto e que fizeram aquilo, porque como no final ganha sempre o português, eventualmente isto será também uma forma de xenofobia em relação aos outros povos e devíamos acabar com estas piadolas e não devíamos fazer qualquer brincadeira acerca destes assuntos. Certo que aquilo que foi dito ali nem sequer era uma brincadeira, estou apenas a contextualizar a estupidez que tem sido alavancada por esta gente para criar a lógica do discurso de ódio. Ora, vêm com a história de dizer que não podem existir responsabilidades coletivas, mas depois, ao mesmo tempo, quando referem o grande capital, tentam alavancar e dizer que todos os empresários em Portugal são praticamente vigaristas, ou que todos os empresários em Portugal é a luta do patronato contra o empregado, e portanto fazem uma responsabilidade coletiva em cima de todos os empresários e todos aqueles que são capitalistas, e aí já não existe problema nenhum. Mas para além disso, no discurso de ódio, na alavanca do discurso de ódio, eu continuo a lembrar-me quando Catarina Martins, agora candidata ao Parlamento Europeu por parte do Bloco de Esquerda, disse que inclusive que por cada deputado eleito pelo Chega no mandato anterior era um deputado racista que estava a entrar dentro da Assembleia da República, ou seja, fez uma culpa coletiva a todos aqueles que votam no Chega e que tornaram todos aqueles que votam no Chega em racistas porque elegeram deputados racistas. Mas depois ainda foi mais grave, porque após uma queixa-crime apresentada pelo Chega, o próprio Parlamento limitou a ação da Justiça ao não permitir que fosse levantada a imunidade parlamentar a Catarina Martins para ir a tribunal defender-se ou não daquilo que tinha acabado de dizer. Mas este é o mesmo partido que criou uma gincana política ali dentro, aqui obviamente PS, PSD, PCP, LIVRE, PAN e mesmo a própria Iniciativa Liberal, foram todos atrás daquela conversa e bateram palminhas em relação a esta história, sendo que este partido, que é um partido que não tem qualquer discurso de ódio, é liderado por Mariana Mortágua, que, como nos lembramos, desceu à Avenida da Liberdade com o megafone na mão a dizer ao meu rico Santo António, ao meu santo popular, leva lá o Bolsonaro para o pé do Salazar. Tendo em conta que Salazar está morto, acho, é a minha interpretação, que aquilo era um apelo ao discurso de ódio e inclusive à morte de Bolsonaro. Portanto, já não há paciência para aturar estas escardalhas, já não há paciência para esta lógica de ataque completamente estruturado, porque aquelas cabeças eu acho que há coisas ali que não funcionam muito bem. E tentam fazer um ataque a José Pedro Aguiar Branco. Eu não tenho que defender José Pedro Aguiar Branco, o Presidente da Assembleia da República, certamente teremos muitas divergências ao longo do mandato, mas nesta situação em especial, esteve bem quando diz claramente que nunca será ele a limitar a liberdade de expressão e cada um dirá aquilo que quer dentro da Assembleia da República, porque nós estamos ali em representação do povo e, portanto, enquanto representantes do povo, a nossa obrigação é dizer aquilo que o povo sente e o que o povo sente, na sua maioria, ou que nos vão dizendo, ou pelo menos nas nossas redes de influência e de convívio, aquilo que sabemos é que as pessoas, de facto, estão muito desgastadas com a posição de Marcelo Rebelo de Sousa e consideram que Marcelo Rebelo de Sousa traiu a pátria e, portanto, para nós, é mais do que claro
GP da Guiar Branco, o que diz, tem toda a razão. O Presidente da Assembleia da República não tem que condicionar discurso de ninguém. Vivemos, aparentemente e alegadamente, em liberdade. E cada deputado terá a sua responsabilidade de dizer o que quer. Sendo que, obviamente, o maior juízo final que é feito é através do voto, e a população decide se quer continuar ou não quer continuar a ser representada por aquele tipo de discurso, seja ele qual for, dentro da Assembleia da República. Eu também considero que o Bloco de Esquerda, é a minha visão pessoal, tem muito discurso de ódio. Eu já dei aqui o exemplo daquilo que Catarina Martins disse e daquilo que Joana Mortágua disse, mas podíamos ir àquilo que Mamadou Ba faz através do SOS Racismo, da questão de dizer o apelo à morte do homem branco, de dizer a bosta da bófia, de todas as declarações que faz, que são completamente xenófobos, racistas, no meu entendimento. No entanto, ou ajo judicialmente contra ele, ou se ele estivesse na Assembleia da República, eu teria que ouvir a sua opinião, mesmo não concordando com ela, devo rebatê-la, devo contrapor, e esse é o posicionamento que deve ser feito dentro da Assembleia da República. Não podemos, a determinada altura, considerar que é o Parlamento que deve tomar uma atitude de judicialização da política e assumir ali dentro o que é correto e o que é que não é correto. Se acham que existe crime, metam-nos um processo. Se acham que existe crime, metam e assumam, mas depois não venham dizer, ao mesmo tempo que existe demasiada judicialização da política, quando existiu a queda dos governos de António Costa e de Miguel Albuquerque, que agora vai às eleições outra vez, apesar de tudo o que aconteceu, ou que existe uma demasiada politização da justiça, porque nós temos uma ingerência muito grande dentro daquilo que são os órgãos judiciais. Portanto, o Parlamento não é um Ministério Público, o Parlamento não tem que se manifestar acerca de crimes ou considerar e fazer julgamentos ali, a considerar que são culpados ou que não são culpados daquilo que devem dizer. Nós dizemos aquilo que queremos, vivemos alegadamente em liberdade, e se o 25 de Abril serviu para alguma coisa, foi para permitir que a 25 de Novembro chegássemos à liberdade total e que os políticos tenham liberdade e que sejam responsabilizados pelos seus atos e pelas suas palavras pelo povo, e que o povo assuma no dia do voto se quer ou não quer continuar com este partido a representá-lo, e com o deputado Bruno Nunes, e o deputado André Ventura, o deputado Pedro Pinto, e o deputado Pedro Frazão, e o deputado Pedro Pessanha, e seja quem for. Se nos vai penalizar ou não vai penalizar, e se quer mais uma Catarina Martins, ou não quer, ou como é que quer fazer. Aliás, uma das questões ficou bem clara na tentativa de controle do discurso na última sessão legislativa, foi o facto de Santos Silva nem sequer ter sido reeleito agora, precisamente porque o Chega meteu um deputado que acabou por ocupar a sua cadeira. Portanto, eventualmente não estão a perceber nada do que está a acontecer, mas toda a comunicação social tem tentado alavancar uma retórica numa tentativa de destruir também e paralelamente a nossa candidatura às europeias, tentar colocar aqui o anátema do discurso de ódio, colocando Tanger Correia também no centro da discussão para tentar criar um problema, e agora nos próximos dias vamos dizer que isto aqui é descer nas sondagens, eles estão a descer nas sondagens, Veremos no dia 9 quem é que está a descer nas sondagens, veremos no dia 9. O povo não é estúpido, as pessoas entendem o que está a acontecer e a forma como tudo isto tem sido governado e o país tem sido governado. Não venham dizer que é discurso de ódio, porque nem sequer existiu discurso de ódio nenhum. Foi feito uma analogia do facto de, num país ter sido construído o aeroporto em 5 anos, no nosso ir demorar 15 anos, obviamente com todas as derrapagens orçamentais que nós sabemos que daqui advém, porque vão dizer, a meio da obra, que as obras foram consideradas a um valor, mas que 7 anos depois, contabilizando que serão uns 15 anos, 7 anos depois a realidade é outra, porque agora existe uma guerra aqui, porque agora existe uma guerra ali, porque o preço do petróleo subiu, porque a mão de obra está mais cara, e nós sabemos que aquele valor que está atribuído para as infraestruturas, que se estima à volta dos 9 mil milhões de euros, vão acabar nos 12, ou nos 13, ou nos 14 mil milhões de euros por causa desta responsabilização e desta responsabilidade inerente do governo, que não assume que, obviamente, uma obra há 15 anos terá derrapagens, mas derrapagens orçamentais incontroláveis e completamente surreais. Portanto, o Chega foi responsável. Querem pegar no discurso do Chega e de André Ventura, naquele trecho, para vir dizer que existe aqui uma responsabilidade e que isto é uma vergonha. No entanto, ninguém se questiona quando são atacados os órgãos de soberania na Hungria, ou os órgãos de soberania em Itália, ou o que quer que seja, nesta tentativa de denegrir a imagem do nosso partido num ataque constante a todos aqueles que votam em nós. Por isso, parem de palhaçadas. Chega de palhaçadas com esta história da xenofobia e do racismo, porque se existe xenofobia, mesmo nesse discurso, acaba por ser interessante de entender o posicionamento por parte do Bloco de Esquerda, quando o Bloco de Esquerda faz uma discriminação entre aquilo que eles consideram os imigrantes do bem e os imigrantes do mal. E consideram claramente que depois não deve existir uma entrada sem controle daqueles que vêm investir.
Mas, no entanto, a entrada sem controle daqueles que vêm viver à conta dos subsídios, esses já podem entrar. Agora, o problema deles é tentar limitar as compras de casas, os investimentos dos estrangeiros cá. Eu considero isto xenofobia do bem, e não tenho grande paciência para continuar a ouvir estes discursos e daí tantas vezes depois dizermos, mas o Chega a seguir tem uma atitude que rebenta ali dentro e faz muito barulho a contestar as declarações dos outros, porque é mal demais, porque é cansativo. Uma nota final, José Pedro Aguiar Branco teve bem, não tem que ser partidário, nem tem que tomar um posicionamento de defender A ou B, deve fazer cumprir o regimento, deve fazer cumprir a Constituição, é esse o trabalho dele, não está ali para vestir camisola, para isso, e esperemos que ele nunca entre nesse campo, porque se entrar nesse campo também serei o primeiro a contestá-lo. Para isso já tivemos Santos Silva e Santos Silva foi embora, já tivemos Ferro Rodrigues e Ferro Rodrigues foi embora. De uma vez por todas, parem lá com isso e escusa de ir gritar a morte a este ou àquele na Avenida da Liberdade, porque isso sim é discurso de ódio, entre outros que vão tendo ao longo destes tempos e que acham que andamos todos a dormir. Chega, mas chega cada vez mais, porque estamos muito, mas muito cansados deste tipo de retórica que depois é alavancada pela imprensa, porque já perceberam que nem nas redes sociais conseguem alavancar, porque perderam as ruas, perderam as redes sociais, perderam o Parlamento e vão perder o Governo.